A gente vai aqui, tá? Tá iniciando uma sequência de aula de português e inicialmente vamos começar a tentar, né, entender um pouco desse assunto de acentuação gráfica, tá? Acentuação gráfica é um assunto relativamente fácil, né? Mas é importante ter conhecimento de algumas regras, certo? Aqui, ó, eu vou mostrar, né, alguns erros onde nós temos palavras, né, acentuadas de forma errada. E quando você coloca um acento de forma errada, você tanto pode mudar o sentido como a classe gramatical da palavra, né? Por exemplo, aqui, ó, temos era para ser coco gelado, tá? Só que coco com esse acento aqui fica estranho, né? Beleza? Como assim? Ó, imagina essa situação aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, o médico. Ó, o acento aqui, tá? Médico chegou. Perceba que nós temos a palavra médico aqui, tá? E a sílaba tônica é essa aqui, ó, onde tem esse acento gráfico aqui, ó, o ME, tá certo? E a outra situação aqui, ó. Eu medico você. Beleza? Veja que são palavras que. Deixa eu só tirar esse borrão aqui. Veja, nessa palavra aqui, ó, o acento tônico tá aqui, ó, tá? E nessa aqui, o acento tônico tá aqui, ó, tá certo? Depois a gente vai entender o porquê essa aqui tem acento gráfico e essa aqui não tem acento gráfico, tá? Ambas estão acentuadas. Estão acentuadas, professor? Estão, tá? Ambas têm acento tônico. O que significa ter acento tônico? Ambas as palavras têm sílaba tônica. No caso da palavra médico, a sílaba tônica é essa, e por uma regra de acentuação gráfica, recebe o acento gráfico. E na palavra medico, o acento tônico é esse aqui, ó. E por uma característica de regra de acentuação gráfica, não vai ter esse acento aqui, ó, tá? Não vai ter esse acento. Mas ambas têm sílaba tônica. E a posição da sílaba tônica é o acento tônico, tá? Que a palavra tem. Por exemplo, aqui, ó. Passou, passou no concurso. No concurso, no concurso público. Ó, público. Ó o acento tônico aqui, ó. Aí, por uma regra de acentuação, que a gente vai saber depois, recebe o acento gráfico também, tá? Toda palavra tem acento tônico, mas nem toda tem acento gráfico, entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Ele publicou o livro. O livro. Veja, palavra parecida, né? O acento tônico tá aqui, ó. Tá? Então, você vai ter palavras parecidas que quando você tira o acento ou muda a posição da sílaba tônica, ela vai ter outra classificação, outro sentido, tá? Por exemplo, ó, vou colocar aqui duas palavras. A palavra cipó, cipó, e a palavra pitu, tá? Pitu. Ambas as palavras, a sílaba tônica é a última, tá? Essa aqui, ó. É a última sílaba, é a última sílaba. Porém, das duas, apenas cipó vai ter um acento gráfico. Por quê? Porque existe regras de acentuações que vai dizer que aqui pode ter acento gráfico e aqui não pode. Mas ambas as palavras, a sílaba forte é a última. Última sílaba, sílaba forte. Última sílaba, sílaba forte. Mas por que aqui não tem acento gráfico, professor? Porque não pode.
Existe uma regra da acentuação que diz que não pode, tá certo? Então, o intuito de estudar acentuação gráfica é o seguinte: em quais palavras eu posso colocar acento gráfico e em que posição. Por exemplo, você vai ter aqui, por exemplo, a palavra aqui, ó, história. Ó, história, beleza? E o meu nome, Felipe. Felipe. Ó, tanto a palavra história, aqui, ó, como Felipe, a sílaba forte é essa, ó, é a mesma. Porém, só história vai ter acento gráfico. Professor, o que é que determina uma palavra ter acento gráfico e a outra não? É a terminação, tá? É a terminação dela. Aqui, ó. É a última sílaba. Existe regra de acentuação que você tem que saber. É a terminação que vai informar se aquela palavra pode ter acento gráfico ou não. Beleza? Vamos aqui. Vamos logo para a aula em si, tá? Ó, o que é acentuação? Acentuar é você encontrar a sílaba forte da palavra. Por exemplo, aqui, ó, em vatapá, a sílaba forte é essa aqui, ó. É o pá. Tá certo? Bizu. O bizu. O que é bizu? Dica. O acento. O acento. Sempre vai estar posicionado na sílaba forte, tá? Guarde isso aqui. O acento gráfico sempre estará na sílaba forte. Então, onde você vê o acento gráfico nessa lista, já é a sílaba forte. Por exemplo, aqui, ó. A sílaba forte é essa. Em física é essa. Em história é essa. Em armazém é essa. Em cipó é essa. Então, aonde eu ver o acento gráfico, eu já sei que aquela ali é a sílaba forte. E, professor, na palavra urubu e pitu, tem sílaba forte. Porém, devido a alguma regra de acentuação, não vai ter sílaba o quê? Grafada. Aí como é que eu sei qual é a sílaba forte? Vendo a palavra, como se vende macaxeira na feira. Por exemplo, ó, a palavra urubu. Urubu! Urubu! Perceba que é o bu. Tá aqui. A palavra pitu. Pitu! Ó, pitu! Aqui. É o tu. Porém, não vai ter acento gráfico, devido regras de acentuação. Beleza? De novo, o que significa acentuar? É você encontrar a sílaba mais forte daquela palavra. Aí, de acordo com alguma regra de acentuação, ela pode ter acento gráfico e pode não ter. Daqui a pouco você vai entender porque vatapá tem acento e urubu não tem, mesmo as duas tendo a mesma posição de sílaba tônica. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá. Ó, as palavras, de acordo com a posição que a sílaba tônica tá, ela vai ter nome. Por exemplo, você vai ter, você vai ter palavras ditas oxítonas. Oxítonas. O que são palavras oxítonas? Você vai ter a sílaba mais forte, sendo quem? A última. Beleza? Beleza. Vamos logo olhar o acento gráfico. Onde tiver o acento gráfico, é a sílaba forte. Vatapá, a gente já viu que está aqui. Vatapá, lâmpada, em física, história, armazém, cipó. Olha para essas palavras aqui. Me diz onde está
a sílaba forte. Ó o vatapá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Vatapá tá aqui, ó. Não é a última? Ó, para ser oxítona, a mais forte tem que ser quem? A última, tá certo? Então, aqui, ó. Aqui é oxítona, tá? Aqui é a última, ó. É assim, é de trás para frente, ó. Última, penúltima, antepenúltima, tá? Ó, não é oxítona, não é oxítona, não é oxítona, aqui é oxítona. O que é a última? Aqui também é oxítona, tá certo? Palavra oxítona é a palavra que a sílaba mais forte é a última. E nós vimos lá em cima que urubu e pitu também é oxítona, né? É oxítona, só não é acentuada graficamente, por causa da regra. É oxítona. E aqui também é uma oxítona, tá certo? Sim, professor. Sim, professor. Mas como é que eu sei quais oxítonas eu vou estar acentuando graficamente? Aí você tem que olhar para o final, tá? Preste atenção nisso aqui, ó. A regra. A regra. Beleza? Quando uma palavra for oxítona, você só vai acentuar as que terminarem com isso aqui, ó. Ó, a seguido ou não de S, o seguido ou não de S, é seguido ou não de S. Em e o plural, ens. Ah, professor, entendi. Se a palavra for oxítona e tiver essas terminações, eu coloco acento gráfico? É. Por exemplo, aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, aqui a palavra cipó, cipó e a palavra pitu. Exemplo clássico. Nós vimos que ambas são oxítonas, né? Ambas são oxítonas, porque a sílaba forte é a última, ó, oxítona e oxítona. Porém, só recebe acento gráfico essa aqui, ó. Por quê? Porque para mim acentuar uma palavra oxítona, ela tem que ter essas terminações aqui, ó. Terminar em a, em o, em e ens. Beleza? Aí, por exemplo, aqui, ó, vou marcar aqui as oxítonas, ó. Oxítona, maracujá é oxítona, cipó, armazém, armazéns, parabéns e parabéns. Não, aqui é também, né? Perceba que todas as palavras que eu grafei aqui, ó, são terminações de oxítonas. Além de ser oxítona, ela tem as terminações corretas. Então você coloca acento gráfico. Aqui, 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 aqui e aqui. Beleza? Simples assim. Então, uma palavra é dita oxítona quando a sílaba forte é a última. E, sendo oxítona, para receber acento gráfico, elas têm que ter essas terminações aqui, ó. Terminar em A, terminar em O, não é isso? Aqui, ó. Terminar aqui em O, terminar em E, em ou em ens, tá? Em aqui, ó. Essas aqui são as terminações das oxítonas, beleza? Por exemplo, essa palavra aqui, ó, chapéu. A palavra chapéu é uma oxítona. Perceba que chapéu tem acento gráfico aqui, ó. Você fala, mas, poxa, termina, tem uma terminação aqui diferente, né? Aí aqui é outra regra de acentuação. Não é porque a oxítona terminada em U, né? Não é isso, não. É outra regra que nós vamos ver lá na frente. O que eu quero que você entenda é que para que seja oxítona, a sílaba forte tem que ser a última e para receber acento gráfico, só com essas terminações. Tá certo? E lembrando que onde tiver acento gráfico é porque aquela sílaba é a tônica.